Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o prenúncio da atemporalidade e da transcendência do reino de Deus. E o texto da palavra do Senhor que nós vamos usar se encontra lá no Salmo 145, versos 11 e 13. O Salmo 145 é um dos mais belos cânticos davídicos de adoração. Ele, por exemplo, foi empregado nas orações de domingo, nos cultos de domingo e de Pentecostes, bem como era pregado em grego no portal da igreja em Damasco. Os versos 11 e 13 tratam de maneira primorosa sobre o reino de Deus, o reino do Deus bom. E é um dos primeiros textos sagrados a tratar nominalmente sobre a palavra reino, referindo-se à pessoa de Deus. E há dois aspectos interessantíssimos que esses versículos trazem e tratam sobre o reino de Deus. O primeiro deles se encontra no versículo 11, ao falar sobre o anúncio, o prenúncio desse reino, que é um reino em que os seus fiéis, os seus santos, falarão sobre o seu poder e das suas proezas e sobre a sua magnificência. E o segundo, e não menos importante aspecto, é sobre a sua eternidade, a sua existência antes mesmo da nossa existência. Ao dizer que os homens falarão desse reino que é eterno e esse domínio de Deus se estenderá de geração em geração. Sobre esses dois aspectos deve pesar a nossa responsabilidade para com esse reino, ou seja, de falá-lo tal qual ele é, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Talvez falar sobre algo desconhecido seja mais fácil que falar sobre algo conhecido, uma vez que o discurso do orador, daquela pessoa que defende uma posição, não pode ser refutado por provas. Mas falar de algo que é conhecido é extremamente complicado, uma vez que o interlocutor precisa ser fiel às suas descrições, sob pena de ser constrangido publicamente. Assim, nós vimos o exemplo do salmista e devemos reproduzi-lo, de falar de um reino bíblico, de um reino que precisa de um governo em que precisa ser anunciado o governante, de um governante que precisa ter o seu reino reconhecido e de um reino que precisa ser anunciado como único, onde jamais outro existirá. A glória desse reino é tão grande quanto também é possível. Assim como o salmista, ainda que os superlativos verbais não estejam à altura do tema que nós estamos tratando, precisamos encher o nosso coração com um sentimento exuberante e anunciar eternamente, sem cessar, o sublime reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.